Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 205. Victor tem uma sorte estranha. Surpreendentemente, Sasa não pediu imediatamente seu prêmio e disse que pediria algo de Victor em um futuro próximo. Victor assentiu, indicando que entendia, pois tinha algumas expectativas de qual seria o pedido de Sasa. Por alguma razão, seus pensamentos sempre se voltavam para conteúdo impróprio, e ele não negava que estava um pouco excitado ao ver o corpo suado de Sasa e suas pernas. Após o pequeno duelo entre Victor e Sasa, todo o grupo ficou olhando para a quantidade de itens com um olhar neutro, enquanto a única coisa que passou pela cabeça deles foi: eu não quero carregar isso. Eles pareciam muito indispostos. Eles não queriam levar todos esses itens para a casa de Victor, que ficava, literalmente a milhares de km de distância. Eles também poderiam alugar um avião e encantar todos os humanos para esquecer tudo o que viram. Mas isso ainda levaria muito tempo. Victor estava com a mão no queixo enquanto parecia estar pensando em algo. Sim. Você pode vir, dizer a ela para deixar tudo pronto. As coordenadas deste lugar são... Ruby parecia estar falando com alguém ao telefone. Violette, Sasa e Bruna olharam para Ruby com curiosidade, imaginando com quem ela estava falando. Pelo tom de voz de Ruby, Violette parecia ter uma ideia de com quem estava falando, mas não tinha 100% de certeza. Ruby terminou de falar ao telefone, e assim que terminou de falar ao telefone, um grande portal apareceu perto do grupo. Ela acertou em cheio apenas com as coordenadas. Como esperado de alguém daquele clã. Desculpe a demora, Lady Violette. Está tudo bem. Ruby já tinha me explicado tudo, mas você não poderia ter terminado antes. Bem, algumas coisas não saíram como planejado, e tivemos que usar o plano alternativo. Plano alternativo? Violette não sabia disso. Queime tudo, destrua tudo. Ou como Lady Violette preferiu chamar esse plano. O sorriso de Violette começou a se alargar. Eu gosto desse tipo de plano. Sim, eu sei. Natalia sorriu já que estava um pouco feliz por não precisar usar o plano Ni. Agora você pergunta, qual é o plano Ni? Claro, o plano Ni era Nuke Veriting. Um plano simples, um plano que resolveu a maioria dos problemas. E como o Nuke que eles iriam usar era de origem sobrenatural, a explosão não arriscaria radiação. A natureza agradeceria por eliminar essas pragas da superfície do planeta. A Terra-chão ficará feliz. Agora. Onde eles conseguiriam uma nuke? As bruxas, claro. Eles vendem tudo. E ao falar de tudo, é literalmente tudo. Mas o preço certamente seria alto. E por causa disso, Natalia ficou aliviada por não ter que escolher essa opção. Natalia olhou ao redor, e então seus olhos pararam em June. Ela abriu um pequeno sorriso ao se lembrar de que ainda não havia recebido um relatório de junho. June sentiu sua espinha inteira tremer quando viu o sorriso da Natalia. Que bom que você veio, Natalia. Eu já estava pensando em como levaríamos tudo. Victor falou de repente. June olhou para Victor como se ele fosse seu salvador. Ela não se importaria de dar a ele 5% de desconto em seu serviço. Natalia olhou para Victor, que caminhava em sua direção. Ela estava prestes a dizer algo, mas ficou em silêncio quando a sombra de Victor pareceu crescer, e então 3 mulheres na sala apareceram e entraram em sua sombra. Victor passou por Natalia e falou com a voz um pouco cansada. Vou em frente, estou um pouco cansado. Você pode me ligar se precisar de alguma coisa. E espere. Ela ia dizer que ainda não tinha terminado de ajustar o portal. Querida. Violette e Ruby falaram ao mesmo tempo na tentativa de deter Victor. Mas era tarde demais, pois Victor já havia passado pelo portal. E no momento em que Victor passou pelo portal, Violette e Ruby foram atrás dele, mas Natalia ergueu a mão. Pare, o portal já foi calibrado. Se você entrar agora, você vai cair na sala de treinamento de Victor. Porra. Violette e Ruby falaram ao mesmo tempo. Por que você está com tanta pressa? Ruby e Violette olharam para Sasa, que estava completamente inconsciente do que estava acontecendo. E June, que estava assobiando na tentativa de fazer as pessoas ignorarem sua existência. Ruby e Violette se entreolharam e assentiram. Parecia que eles esqueceram completamente de dizer a Sasa o que ela estava fazendo. Mas não foi culpa deles, é só que Sasa estava muito focada nas questões pessoais envolvendo Maria e Carlos. E por causa disso, eles abriram espaço para Sasa.
Espera, Maria. Ah! Eles apenas perceberam que esqueceram que Maria estava lá em cima também. Sasa, você esqueceu sua empregada? Ponto. Eu não esqueci. Sasa fez uma cara dura e negou completamente a acusação de Ruby. Eu vou pegá-la. Rumble, rumble. Sasa desapareceu de cena. Ela definitivamente superou a mulher. Violette sorriu. E em menos de alguns segundos, Sasa estava de volta com Maria. Ugh, eu nunca vou me acostumar com isso. Maria, que ainda parecia enfraquecida, falou. De qualquer forma, vamos nos apressar colocar todos esses itens no portal. O trabalho não deve ser difícil agora que tudo está em ordem. Sim. Todas as meninas presentes disseram, exceto Natalia. Você vai trabalhar também. Ruby apontou para Natalia. Mas eu já estou mantendo o portal, e isso custa uma enorme quantidade de energia. Natalia podia mentir tão facilmente quanto podia respirar. Foi difícil para ela manter o portal, sim, mas não custou uma enorme quantidade de energia. Afinal, ela já era muito proficiente nesse poder e, por causa disso, não gastava tanta energia quanto costumava no passado. Ponto. No final, ela estava apenas sendo preguiçosa. E Ruby sabia que estava sendo preguiçosa, mas com a perfeição com que executou a ordem que deu a Natalia. Ruby aceitou que ela fosse preguiçosa por enquanto. Tudo bem, mas, depois disso me conte tudo o que você fez. Sim. Natalia falou com cara de difícil. O clube perdido. Victor se viu em um escritório estranho. Bem, esta não é a minha casa. Ele olhou em volta e viu que era um escritório bem normal. De repente, uma porta se abriu perto da mesa do escritório, e uma mulher de cabelo branco curto saiu completamente do jeito que ela veio ao mundo, enquanto ela tinha apenas uma pequena toalha em volta do pescoço. Ela tinha uma lata de cerveja na mão. Gulp, gulp. Ela bebeu a lata inteira de cerveja. Ah, ela faz um som parecido com aqueles bêbados quando bebe um copo cheio de cerveja. Aquela garota é uma sádica. Como ela pode ordenar que eu ataque vários ramos da igreja de uma vez? Ela pretende fazer guerra. Ela congelou quando viu a aparição de Victor. Mestre tem uma sorte estranha. Kaguya não pôde deixar de suspirar. Ara. Ela abriu um pequeno sorriso. Ah, finja que eu não existo. Só estou de passagem. É impossível. De fato. Victor abriu um pequeno sorriso. Victor olhou para a mulher, e seus olhos brilharam levemente vermelho sangue por alguns segundos. Uma bruxa, hein? Correção, eu sou uma bruxa clandestina. Bruxas clandestinas são bruxas que não têm afiliação com a rainha das bruxas. Geralmente são mulheres que enganam seres sobrenaturais que confiam demais nelas, não muito diferente de uma bruxa normal então. Victor falou, sim, mas bruxas normais têm que seguir um contrato para não manchar a reputação da rainha das bruxas. Uma bruxa clandestina não precisa fazer isso. Que, Rude, eu sou diferente daquelas garotas. A mulher pensou que Victor estava falando com ela. Entendo. Victor pareceu entender do que Kaguya estava falando. 1. A mulher estava se sentindo estranha, olhou para Victor com os olhos, e como aquele era seu território, a magia do lugar imediatamente começou a fazer efeito para satisfazer a curiosidade do dono, estranho. Por alguma razão, ela podia sentir 5 forças vitais dentro de Victor. O novo conde é um monstro. Porque ele tem tantas almas dentro dele. Atualmente, dentro de Victor estavam Kaguya, Bruna, Eve, a coisa dentro de Eve, e o próprio Victor. 5 almas em um corpo, e por causa disso, ela entendeu completamente mal a situação. Onde estou, bruxa? Você pode me chamar de Esther, Conde Alucard. Oh! Você parece me conhecer. Você está brincando? Você é uma celebridade agora, a 5ª contagem de vampiros, o novo pilar da sociedade vampírica, o discípulo de Scatashi, etc, etc. Neste momento, você é como os Beatles que explodiram internacionalmente. Que comparação exagerada, Victor falou com um leve sorriso. Ao contrário dos Beatles, que fizeram músicas incríveis, Victor acabou de chutar o traseiro de alguns adversários. Não é nada muito significativo, mas é a verdade, Victor ficou sem palavras quando ouviu Kaguya e Esther falando ao mesmo tempo. Onde estou, bruxa? Eu já te disse, você veio até mim. Ela ia repetir o que disse antes, mas parou quando viu os olhos de Victor brilhando levemente vermelho sangue.
Por alguma razão, toda a sua existência tremeu quando ela olhou nos olhos do homem. Você está no meu bar, Velocity Club. O Clube Perdido? É um bar que reúne todos os tipos de corridas, uma zona neutra. Ela falou e acrescentou em seus pensamentos, por enquanto, afinal, se alguém souber o que aconteceu hoje, vou perder essa neutralidade. Oh! O sorriso de Victor cresceu imensamente quando ele ficou bastante interessado em ver um lugar que tinha várias raças reunidas. Gole. Esther não pôde deixar de engolir em seco ao sentir a pequena aura que vazou do corpo de Victor. Recentemente, Victor e suas empregadas mataram uma aldeia inteira de lobos, lobisomens que cometeram crueldades inimagináveis com as mulheres. Sem falar que ele absorveu o sangue de todos esses lobos e daqueles 3 homens que se transformaram em um monstro nojento que também matou muitos seres. Consequentemente, a aura que emanava do corpo de Victor era terrível, e ainda mais quando essa aura combinava com a de Kaguya e sua aura natural como Rei da Noite. Agora, eu entendo quando Ruby disse que se ele estivesse aqui quando aquele lobo atacou, este lugar teria se transformado em ruínas. Esther pensou internamente. Você pode me mostrar o lugar, bruxa? Victor fez um pedido. Se ela recusasse, ele exploraria por conta própria. Mas para Esther, o pedido de Victor não saiu como um pedido, mas como uma ordem que ela deveria obedecer. Claro, Alucard. Esther caminhou em direção a ele. Antes disso, Victor fez um sinal de parada. Esther olhou para Victor com olhos curiosos. Coloque uma roupa, mulher, ou você é uma exibicionista. Ah, eu esqueci disso. Esther virou-se e voltou a entrar pela porta por onde tinha vindo. Ela até tentou sacudir a bunda um pouco na tentativa de seduzir Victor, mas tudo isso foi em vão. Se fosse Scatash ou uma de suas esposas, Victor poderia até se sentir atraído, mas quando qualquer outra mulher tentava fazer isso, ele simplesmente não sentia nenhuma reação. Em um sentido fisiológico, ele talvez pudesse sentir alguma coisa, mas o charme de Scatash e Violette, Ruby e Sazia são muito altos. De alguma forma, estando perto de mulheres tão bonitas, o senso de beleza de Victor foi completamente destruído. É algo como você ver a beleza de uma deusa e nunca mais se satisfazer com uma mulher normal. Foi por esta razão que Afrodite foi tão odiada pelas mulheres no passado, mas isso é uma história para outra hora. Eu não gosto dessa mulher, Eve falou pela primeira vez. Nem eu, por algum motivo, quero matá-la. Bruna concordou com Eva. Ela era uma freira antes, ela é uma pessoa gentil, mas por algum motivo, ela não gostava daquela mulher. Como você chegou a este lugar? Kaguya perguntou com um pouco de choque em sua voz. Nós apenas seguimos você. Os dois falaram ao mesmo tempo. Que besteira, você não pode entrar neste lugar sem minha permissão, mesmo se você disser isso. Nós apenas seguimos você. Sim, Eve concordou com Bruna. Você sentiu algo tentando forçá-lo a sair deste lugar. Eu lembro de sentir, mas não durou muito. Bruna falou. Não senti nada. Que porra é essa? Kaguya não conseguia entender mais nada. Talvez seja por causa do sangue de Victor dentro deles. Essa foi a única explicação que ela conseguiu dar. Victor colocou a mão na cabeça um pouco. Você pode parar de falar ao mesmo tempo? Eu sinto que estou enlouquecendo. Os 3 falaram ao mesmo tempo. Desculpe, vou cortar a voz deles. Não é isso. Eu estou bem com vocês falando na minha cabeça, mas não falem ao mesmo tempo, ok? Kaguya falou, e as 2 mulheres assentiram. Sombra de Kaguya. Em um lugar completamente escuro que tinha uma pequena televisão em cima que parecia ser a visão de Victor. Bruna fez um gesto para Kaguya, um gesto que dizia: cortou minha voz. Kaguya olhou confusa para Bruna. A mulher finalmente enlouqueceu? Apenas corte minha voz. Kaguya estalou o dedo e acenou com a cabeça indicando que ela poderia falar. Não podemos deixar nosso mestre ir mais louco. Você deve cortar nossas vozes quando não for necessário. Disse Bruna, porque sentiu um frio na espinha quando Victor disse que estava ficando maluco. Eve não tinha muita opinião sobre isso, já que não importava para ela como Victor era. Essa é uma boa ideia. Kaguya achou que não era uma má ideia. Afinal, ela não queria ver seu mestre enlouquecendo, ao ouvir tantas vozes em sua cabeça. Olha, ela está de volta. Bruna falou em tom venenoso.
Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 206. Vampiro encontra lobo e raposa. Esther voltou, e desta vez, ela estava vestindo um terno preto justo que acentuava seu corpo curvilíneo, junto com um casaco de pele. Conde Alucard, por favor, me chame de senhora quando estivermos fora deste lugar. Ela perguntou a Victor, esperando que ele fizesse isso. Claro, bruxa. Victor falou enquanto olhava para as roupas da mulher com um olhar curioso. Ele vai continuar me chamando de bruxa. Esther ficou sem palavras. Depois de observar por um tempo as roupas da mulher, Victor perdeu o interesse e falou, lidere o caminho. Mais uma vez, a mulher não sabia como reagir. Porque ele a está tratando como se ela fosse sua empregada. Ela não é, ok? Mas multar. Ela não podia recusar. Afinal, o homem na frente dela era um conde vampiro e o marido de seu chefe. Os dois caminharam em direção à saída, e logo a porta se fechou. Ponto. Minha boate /bar centro mercenário não tem muitos lugares interessantes. O único lugar que tenho certeza que você vai gostar é a própria boate. HMM. Por que você colocou tantos apóstrofo barra para definir seu estabelecimento? Victor estava realmente curioso sobre isso. Ele olhou ao redor com o olhar e viu a figura de uma mulher, mas esta mulher tinha uma aura caótica. Ele se interessou pela aura dessa mulher, mas quando se virou para aquele lado e foi até o local onde a mulher estava, a aura da mulher desapareceu e ela se tornou uma humana comum. HMM. Quando Victor começou a pensar em algo, seus pensamentos foram interrompidos por Esther. Originalmente, minha boate era um ponto de encontro para sobrenaturais, então, é claro, negócios estranhos seriam feitos, mas... Esther se virou e falou com um leve sorriso, nós lidamos principalmente com a contratação de mercenários, coleta e venda de informações. Victor olhou para Esther e disse, mas você ainda não se compara às bruxas das rainhas, certo? Ele decidiu que iria investigar isso mais tarde. Vendo o rosto neutro de Victor, Esther ficou um pouco desapontada e se virou. Ela sabia que não podia se comparar com as bruxas das rainhas, mas é difícil competir com uma velha que estava construindo seu império antes mesmo de nascer. Embora este lugar seria mais confiável se alguém tivesse o controle desta mulher. Victor pensou que, se alguém quisesse ter uma rede de informações, deveria apenas controlar ou chegar a um acordo com essa mulher, pois ela parecia ser competente. Embora ambas as bruxas e esta mulher na frente dele não fossem confiáveis o suficiente, mas pelo menos as bruxas cumpriram seu contrato. Apesar de ter pensado nisso, Victor ainda não teve uma experiência ruim com bruxas como Ruby, já que as únicas bruxas com quem ele entrou em contato até agora foram June, Hecate e essa mulher agora. Descendo as escadas, o som da boate ficou mais alto quando Victor desceu, e logo Victor se viu em uma boate cheia de seres sobrenaturais. Os olhos de Victor inconscientemente começaram a brilhar vermelho sangue. Uau! Ele abriu a boca em choque enquanto seu mundo se enchia de cores. Apesar de tudo ser vermelho, como sempre, algumas pessoas tinham auras coloridas, e algumas até tinham formas de animais cobrindo seus corpos. Esther deu um pequeno sorriso satisfeito quando viu a reação de Victor e pensou que ele estava maravilhado com sua boate. Sentindo um olhar perigoso os observando, todos pararam o que estavam fazendo e olharam para as escadas. E logo eles viram um homem alto ao lado de Madame. No momento em que todos viram a aparência do homem e seus olhos vermelhos sangue, todos o reconheceram imediatamente. Ah! Aí! Alguém mordeu a língua. Conte Alucard. Ou o quê? Alguém esfregou os olhos várias vezes e não podia acreditar que estava vendo um conde neste lugar. Ele está aqui? O que deveríamos fazer? Que reação exagerada. Ele tinha acabado de entrar casualmente, ok? E não é como se ele tivesse feito algo incomum. Ele apenas espancou alguns seres e desafiou o rei. Isso foi tudo. De uma forma estranha, Victor era muito humilde. Ele não acreditava que o que ele fez foi uma conquista. Afinal, ele estava apenas sendo ele mesmo. Isto é normal, isto é normal. Mais uma vez, Victor ficou sem palavras quando ouviu Kaguya e Esther em perfeita sincronia. Esta mulher, estou começando a gostar dela. Kaguya parecia um pouco satisfeita. Você é tão barato. Não se venda fácil porque alguém elogiou nosso mestre. Bruna reclamou. Kaguya é barato. Eve suportada. Eu não sou barata. Kaguya rosnou. Eles pareciam estar se dando bem de uma maneira estranha. O que ele está fazendo aqui?
Uma mulher perguntou enquanto olhava para Victor com curiosidade. Eu não sei, mas prepare-se para qualquer coisa. Uma visita de um conde nunca é uma coisa boa. Um homem que estava ao lado da mulher falou. Você está exagerando. Ele não parece alguém que vai destruir este lugar porque alguém o insultou. A mesma mulher falou. Na verdade, ele não parece um jovem mestre. Uma mulher próxima apoiou. Ele provavelmente vai lutar com essa pessoa e enviá-la para o outro mundo. Outra mulher próxima falou. De fato, de fato. Uma mulher da altura de Kaguya sentiu como se concordasse com as duas mulheres. Estou curioso. Como você pode saber como ele vai reagir só de ver sua aparência? Instinto. Os três falaram ao mesmo tempo. O homem abriu a boca em choque por alguns segundos, e então, disse, que besteira. Bem, se você não acredita, o problema é seu. A mulher ao lado do homem falou. O que? O homem parecia que ia dizer alguma coisa, mas foi interrompido quando uma mudança começou a ocorrer na boate. Oh! Victor de repente desapareceu e depois reapareceu na frente do balcão enquanto enfrentava um homem. F rápido. Poucos conseguiram ver o que Victor fez. Como esperado de uma conde, ele é forte. Algumas mulheres tinham os olhos brilhando perigosamente. Eles poderiam facilmente dizer que ele nem estava tentando quando demonstrou aquela velocidade. Ele fez algo inacreditável como se fosse algo comum. Mais uma vez, essa conversa de instinto feminino é besteira. O mesmo homem falou. Cale-se. As três mulheres deram um soco no rosto do homem. Ugar. Ele deu um grito estranho. Bem, Ed estava suando frio agora, enquanto ele parecia um pintinho que estava sendo encarado por um predador mais forte. Por que ele é tão alto? Para Ed, Victor parecia ser muito mais alto do que realmente era. Victor ignorou o olhar de Ed e ergueu os olhos um pouco como se estivesse olhando para alguma coisa. Seu sorriso cresceu um pouco, e ele se virou para a bruxa. Você realmente tem bom gosto, bruxa. Uma pequena gota de suor caiu do rosto de Esther. O que você está falando? Entendo, você vai julgar este jogo. O sorriso de Victor cresceu um pouco. Gole. Várias pessoas engoliram em seco quando viram o sorriso desse homem e ficaram chocadas quando ele sentou-se na cadeira e pediu uma bebida. Dê-me qualquer coisa, pequena raposa. Pequena raposa. Todos viraram a cabeça, confusos e não entenderam do que ele estava falando. Os olhos de Ed e Esther brilharam amplamente. Se como? Quem sabe? Victor abriu seu sorriso habitual, raposinha. Kaguya não entendia por que seu mestre o chamava assim, mas depois que ela pensou um pouco, seus olhos se arregalaram. Não me diga. Ela encarou o homem com um olhar sério. Um silêncio constrangedor caiu ao redor. Ninguém sabia o que fazer, então eles continuaram olhando para Victor, que estava sentado com um pequeno sorriso no rosto enquanto olhava para o homem. Olá, raposinha. Dê-me qualquer coisa adequada para um vampiro. Ok, apesar de surpreso, Ed fez o que Victor pediu. Victor olhou para Esther com o canto do olho. Bruxa, sente-se comigo um pouco, vamos tomar uma bebida. Ponto. Ok, internamente, Esther estava xingando Natalia por deixar este homem vir a este lugar. Ponto. O que é isso? Victor perguntou curioso enquanto olhava para a bebida à sua frente. A bebida estava em um copo de vinho, o líquido era vermelho e tinha um pouco de gelo. Essa é uma bebida especial para vampiros. Isso é sangue, certo? Victor olhou para Ed. Errado. Na verdade. Isso é sangue, mas, diferente. Ele ia negar, mas não podia negar que era sangue, então no final, ele desistiu. Oh! Vá em frente e experimente. Ok, Victor pegou o copo e bebeu tudo em um gole. Ah! Tem gosto de laranja. Como você sabe, os vampiros têm apenas uma refeição, sangue. Então tentamos de tudo para explorar novos sabores derivados do sangue. Esther começou a explicar. O que você bebeu é basicamente sangue, mas tem magia dentro para mudar ligeiramente o sabor para simular o sabor da comida normal. Oh, isso é interessante. De fato. Espere, eu tenho uma ligação. Esther ia dizer alguma coisa, mas quando sentiu o celular vibrar no bolso, parou o que ia dizer e se levantou do lugar. Afastando-se de Victor, ela tirou o celular e colocou um feitiço de isolamento em volta dela. Olhando para o nome no celular, atendeu e disse, Ruby? Esther, não dê em cima do meu marido, ou eu mato você. Essa é uma maneira muito apropriada de iniciar uma conversa. Ruby não respondeu,
enquanto ela apenas ficou em silêncio. Sentindo um arrepio na espinha, Esther disse rapidamente, olha, eu sei, ok? Não tenho interesse nesse tipo de coisa. Ela mentiu. Ela só estava interessada nesse tipo de coisa quando um homem estava sob seu completo controle. Ela gostava mais dessa maneira e gostava de tratar os homens como seu brinquedo pessoal. E isso é algo inevitável quando você vive por muito tempo, já que acaba pegando alguns fetiches estranhos. O fetiche de Esther era estar no controle de tudo. E ele não parecia interessado em mim, embora eu estivesse nua. Merda. Esther amaldiçoou sua boca agora. A voz de Ruby saiu mais fria e sombria do que o normal. Falaremos mais tarde. Ela desligou o telefone de repente. Ruby? Ruby? Esther olhou para o celular e viu que a ligação havia terminado. Porra. Ela estava tendo um mau pressentimento sobre isso. Esther não teve muito tempo para lamentar porque, quando se virou para a entrada da boate, viu um homem alto e de cabelos brancos entrar. Porra, Johnny. Ele veio em pior hora. Ponto. HMM. Demorou, mas consegui convencer todas as meninas a se mudarem para minha casa. Enquanto Anderson estiver na cidade, esse é o lugar mais seguro para eles. Johnny não confiava nada em Anderson. Vou esperar por Roberta hoje, Judy, e o Jinsei já está em casa. Johnny olhou para seu assento de costume e viu um homem sentado ali, fez uma expressão um pouco irritada, e como de costume, deu um tapinha no ombro do homem e disse, ei, amigo, este lugar está reservado. Por que você não desce? O ambiente que já estava silencioso ficou ainda mais silencioso, e era como se ninguém ousasse respirar. Oh! O homem virou o rosto e olhou para Johnny. Ele tinha um pequeno sorriso no rosto, um sorriso que prometia problemas, mas quando o homem olhou para Johnny, seu rosto ficou neutro. Vendo o cabelo preto do homem, olhos vermelhos sangue, pele pálida e o terno que ele estava vestindo, o homem entendeu alguma coisa ao ver as feições muito visíveis desse homem. Alucard, a quinta contagem. Johnny. Como você está, amigo? Por que você não senta aqui? Eddie falou enquanto apontava para um ponto. Seu olhar dizia, não cause maldito problema. Ok, ele desistiu? A multidão que conhecia Johnny ficou surpresa com a decisão do homem. O homem continuou a olhar para Johnny com um olhar neutro. Qual o seu nome? Meu nome é Johnny, o Lobo Branco, um mercenário. Posso fazer qualquer coisa pelo preço certo, mas nunca matarei crianças. Ele falou em um tom neutro enquanto levantava a mão para Eddie lhe dar uma bebida. HMM. O homem bateu levemente o dedo no balcão. Ei, olhe para mim. HMM. Quando Johnny olhou nos olhos do homem, ele congelou como um robô. Qual seu nome completo? Jonathan Licos. Licos, hein? Ele fechou os olhos. O que? O que foi isso? Ele rapidamente se afastou de Victor e olhou para o homem com um olhar neutro, mas ameaçador. Eu estava apenas encantado. Eu? Um lobisomem alfa que deveria ter resistência a isso. Quão forte ele é? Eddie e Esther, que estavam assistindo a conversa, ficaram chocados com o que aconteceu e inconscientemente sentiram um calafrio na espinha. Afinal, o que Victor acabou de fazer era impossível na opinião deles. Ele acabou de encantar um lobisomem que deveria ter uma resistência natural a esse poder. E não é qualquer lobisomem, é um lobisomem alfa. Quando entenderam isso, fizeram a mesma pergunta que Johnny, quão forte é esse homem? Pensar que encontraria um parente do velho aqui. Velho? Diga-me, o que você é dele? O filho? O tio? O avô? Desta vez, Victor perguntou normalmente enquanto pegava sua taça de vinho e a balançava para frente e para trás. De que velho você está falando? Não, finge entender mal. Victor olhou para Johnny com o canto do olho. Você sabe muito bem de quem estou falando. Ponto. Eu não entendi. Ele continuou a se fazer de bobo. Os olhos de Victor se estreitaram, e uma aura negra começou a deixar seu corpo. Gole. Todos que sentiram essa aura engoliram inconscientemente e deram um passo para trás. Estou falando sobre o lobisomem alfa, Adão William Licos. O que você é para ele? Um suor frio desceu na testa de Johnny. Ele sabia que se respondesse a uma resposta que não satisfizesse este homem, algo terrível iria acontecer. Eu sou o filho mais velho de Adam. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você